Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre filme, documentário, o que quer que seja. E eu escolhi esse aqui, A Farra do Circo. O DVD saiu recentemente. Um filme sobre uma geração voadora, direção Roberto Berliner e Pedro Brons. Tem pouco tempo que eu falei sobre o livro da Maria Jussá, A Nave. É um livro que conta a história do circo voador, desde a inauguração no Arpoador até quando fechou. O Luiz Paulo Conde, o prefeito César Maia mandaram fechar lá, aí depois reabriu. Hoje é o maior sucesso, eu considero uma das casas de show mais bacanas do Brasil, sempre alto astral, shows muito bons, todo mundo, o pessoal do rock, da MPB, todo mundo toca lá. E eu tava meio assim, pô, será que eu vou voltar ao tema circo voador? E eu vou, porque é aquilo, o Rock in Rio está acontecendo essa semana. O Rock in Rio foi extremamente importante para a solidificação do rock brasileiro dos anos 80, mas tão importante quanto o Rock in Rio foi o Circo Voador, que quando inaugurou lá em 82 no Arpoador recebia todas aquelas bandas que estavam começando, Legião Urbana, Kid de Abelha, o Barão que está aqui, Celso Blues Boy. Então acho que tem tudo a ver falar mais uma vez sobre o circo nessa época de Rock in Rio. Eu gostei muito desse DVD, que é um documentário, porque ele foge do padrão, né? Acho que 99% dos documentários é meio que aquela imagem de arquivo ilustrando, aí chega uma entrevista atual, o cara falando da pessoa que morreu ou do lugar que existia, aí volta para a imagem de arquivo. Nesse caso não. Essas imagens que vocês estão vendo aí do Barão, é o filme todo meio que assim. Algumas imagens são toscas, tem alguns defeitos, mas o som tá muito bom. Eu acho que compensa, mesmo com os defeitos técnicos, você ter esse material em mãos. Ainda bem que o Roberto fez isso, porque isso daí é um tesouro que ia ficar perdido. Então agora tá aqui nas minhas mãos, todo mundo pode ver. E o que mais me agrada nesse DVD, eu estava falando do roteiro, na verdade eu vejo ele como um não roteiro, porque as imagens contam a história. Você não precisa do Caetano falando hoje como era o circo, você vê um trecho da apresentação, parece ele conversando com o público, falando um bando de palavrão, não sei o que, e fala, pô, isso é o circo. É o circo na hora, a vida como ela era, né, para parafrasear aí o Nelson Rodrigues. E tá falando do Caetano, falando desses palavrões, tudo isso traduz a liberdade do circo, o circo criado pelo Perfeito Fortuna, cara meio doidão, mas cheio de sonhos, criou aquilo para dar aula de teatro para as crianças durante a tarde, à noite eram as bandas do Rock Brasil, os caras da MPB que iam lá dar show. E aquela liberdade, a gente vivia em 82 quando foi inaugurado no Arpoador, a época da ditadura, era uma coisa muito esquisita. Tem um trecho de um show do Gilberto Gil que é muito engraçado, que o Gil tá tocando lá o violão dele no palco e tem um maluco pendurado num negócio de metal lá no meio do circo voador. E sei lá, o cara tava lá, ninguém tava enchendo o saco dele, o cara também não caiu, não se machucou, ainda bem, né? E o Roberto ele fez essas imagens, né, porque ele trabalhava na Rede Globo, ele pegava as câmeras emprestadas, aí ele meio que fez o que virou o documentário agora. Ele acabou saindo da Globo porque queria fazer o que ele quisesse. E é aquilo, em 82 eu tinha 3 anos de idade, eu não vivia aquele tempo, não tenho uma recordação daquele tempo, mas a impressão que eu tenho é que quando eu vejo essas imagens do circo voador, no arpoador, parece que, porra, é isso mesmo. Será que eu não vivi aquele tempo? Porque aquilo pra mim me soa tão familiar quando eu vejo essas imagens. E, como eu falei, é composto de imagens antigas, esse documentário, e tem 3 partes-chave, assim. A primeira é quando o circo voador meio que é inaugurado no Arpoador, você vê imagens muito legais do circo lá na pedra. Sei lá, eu corro até lá quase todo dia, eu vou até o Arpoador correndo, e quando eu chego lá, a primeira coisa que eu imagino é, pô, como é que devia ser o circo aqui em 82? E tem outro que é a maior parte do DVD, que a gente tá aqui vendo o Barão, depois tem o Caetano, que aí já nos Arcos da Lapa é o show de 1 ano do Circo Voador. E é interessante porque você vê toda a anarquia. Começa com a Asdrubal trouxe trombone cantando, o Luiz Fernando Guimarães, a Regina Casé.
Aí depois entra o Barão, depois o Caetano. Aí quando um tá cantando, o outro artista tá sentadinho no canto assistindo. Aí às vezes se levanta, dança e volta. Meio todo mundo amigo, meio que uma brincadeira. É muito vibrante ver esse show. Você meio que entende o rock Brasil surgindo, uma juventude diferente, né? Ainda meio que começando ainda a se livrar da ditadura. E a outra parte do filme, que essa é engraçada mesmo, que o Circo Voador, em 1986, foi parar na cidade do México. Era a Copa do Mundo. Aí, através do governo, sei lá, o Circo Voador foi para lá, levou alguns artistas. O Alceu Valença deu show lá, aparece essas imagens. Mas o projeto meio que foi abortado no meio, porque a Coca-Cola patrocinava. Aí a Coca-Cola cortou o patrocínio. Aí no filme o cara meio que explica, pô... quando o Circo Voador falou que veio aqui, ia trazer João Gilberto, ia trazer não sei quem, aí trouxe um bando de maluco aí que fica dançando, não sei o que, aquelas coisas. Então não teve, quer dizer, teve alguns shows, mas o projeto não foi exatamente como eles queriam. E é engraçado porque em algumas cenas você vê o Sócrates, o Casagrande, o Júnior lá no meio da rapaziada, ouvindo o Alceu Valença, bebendo uma cerveja. Aí, pô, não tive como não pensar, né? Isso Copa de 86... Pô, os caras estavam de folga e iam lá pro show, tudo. Hoje, sei lá, os caras de folga ficam no cabeleireiro, tirando foto pro Instagram com a língua de fora, né? E você vê, muita coisa mudou. Os jogadores de futebol mudaram, mas o Circo Voador se mudou de lugar, mudou o tempo, continua com a mesma vibração legal, até hoje, como eu falei no início do vídeo. E é isso que eu tinha que falar. Voltei ao Circo Voador, vou voltar sempre, porque acho que é um assunto muito importante para a música brasileira, foi importante para o rock. E quando eu falei sobre o livro, o link tá no final do vídeo, tem um link lá, se você quiser clicar e ver o vídeo que eu falei sobre o livro da Maria Jussá. Eu perguntei qual o grande show que você já viu no Circo Voador. E hoje a pergunta é diferente, eu quero saber qual o show que teve no Circo Voador e que você não viu. Sei lá, eu acho que eu gostaria muito de ter visto o Barão Vermelho com Cazuza lá. De repente algum show da Legião no início. Não sei, queria que você deixasse aqui no comentário. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau.